para a mensagem de hoje, para que vocês possam abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, Salmo de número 92. Nós estaremos fazendo uma leitura deste salmo nos versos 1, 2 e 3. O livro de Salmos, que é um canto nesse contexto para esse dia. E convidando os irmãos para essa leitura, a palavra do nosso Deus nos apresenta a fidelidade, um atributo de Deus de forma extraordinária que se derrama sobre nós. Alegremente desfrutamos de tudo isso. Diz a palavra do Senhor no Salmo de número 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Então, nós vamos tratar desses 3 primeiros pontos de um ato de bondade de Deus, como que enxergando a fidelidade do Senhor, um atributo extraordinário e misericordioso. A fidelidade do Senhor, por sua bondade e misericórdia contínua sobre nós. E dentro desse assunto iremos ver a graça de Deus sobre os seus filhos. Vamos fazer mais uma oração agradecendo pelo texto lido. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela palavra diante dos teus filhos, por essa palavra que foi lida. Cremos que os teus oráculos, Senhor Deus, como declara Paulo ao nosso amado irmão Timóteo, esta palavra que é divina, inspirada, autoritativa, que corrige, que admoesta e que traz ao nosso coração a alegria necessária para te amar, te servir e se submeter à tua soberana vontade. Ministra assim, segundo o teu querer sobre nós, em Cristo. Amém. Queridos e amados irmãos, é um canto para o Shabat, para o dia do Senhor. É um convite extraordinário a enxergarmos a bondade e a fidelidade de Deus. E por que enxergarmos essa bondade? Pelo simples fato, pela razão de que louvar a Deus é um ato de reconhecimento daquele que nos traz um descanso seguro da sua provisão. Matt Henry vai dizer exatamente essas palavras. É um descanso seguro em Deus. Por que descansar seguro em Deus? Porque Ele o que opera maravilhosamente a obra que Ele começou. É nele que reside toda a soberania do cuidado de todas as coisas que têm um limite estabelecido. Nada foge do seu controle. As nossas vidas, nossos planos e projetos, nossos desejos e sonhos estão submetidos à soberana vontade de Deus. Até mesmo as frustrações que passamos, elas estão no controle imediato e fiel do Senhor. A grande verdade é que nós não recebemos de Deus o que queremos. Como bem disse o presbítero aqui, Deus ele é maravilhoso demais sobre nossas vidas. Pecadores, homens que ainda estão entregues pela vontade da pecaminosidade, com o coração muitas vezes egoísta, extremamente voltado para si, busca o seu interesse particular. Contudo, Deus não nos dá o que queremos, mas o que precisamos realmente. De fato, o que é importante para nós. E muitas vezes não conseguimos ouvir o não de Deus. Muitas vezes não conseguimos lidar com as frustrações daquilo que nós tanto queríamos. Mas o Senhor conhece o amanhã de cada um de nós. Como declara o Salmo 139, no verso 16. Tudo está estabelecido e acontece perfeitamente. Por isso, esse atributo de fidelidade diz muito em nossas vidas. A bondade desse atributo glorioso de Deus é que Ele, sendo um Deus maravilhoso, Ele continua sendo extremamente misericordioso. Ele é imutável e nossa esperança nele vai exatamente residir
e descansar, porque Ele não vai mudar os planos que Ele estabeleceu. Ele continua sendo bondoso. Por isso que é bom estar diante dEle. Há um compromisso da parte de Deus, e Ele jamais vai falhar com esse compromisso. Ele é fiel. Por isso, o salmista vai declarar exatamente isso. Bom é render graças ao Senhor. É exatamente a partir dessa promessa que nós temos feita pelo próprio Deus, que nós podemos repousar seguros no amanhã que nos aguarda. É interessante percebermos que o amanhã, para as pessoas que têm uma intenção, talvez até gananciosa, egoísta, ou de prosperidade, será um sucesso em todas as coisas. O amanhã bem preparado, bem construído, talvez não seja o mesmo que Deus estabeleceu diante dos nossos sonhos. Podemos passar por grandes aflições e o nosso amanhã será o repouso em Deus. E só isso e nada mais. Lázaro descansa sobre esse afago. Olha, esse homem teve tudo de bom, teve tudo de maravilhoso na sua vida. E Lázaro, nada. A vida inteira numa ruína e numa desolação, no sofrimento. Contudo, agora ele descansa em Deus. Ele está repousando no seio de Abraão. É interessante que o coração do cristão se alegre com as palavras de Jesus que nos diz: tendo o de comer e o de vestir, estejais contentes, para que não tenhamos um coração que murmura a todo instante. Para que não tenhamos um coração que luta contra Deus quando os problemas chegam à nossa porta. Seja a enfermidade, seja a renúncia, seja a rejeição, seja a solidão. O que precisamos entender de louvar e glorificar a Deus é que Ele continua sendo bom. E que tudo que acontece, que tudo que está diante de nossas vidas, Ele sempre será bondoso em nos fazer enxergar tudo isso. É agradável, como diz o texto. Acompanhe aí. Um pedido mais do que uma afirmação. Bom é render graças ao Senhor. Não é apenas correto, não é apenas obrigatório, mas isso é bom. É algo que exige de nós como cristão. Isso é proveitoso, é edificante. Bom é glorificar ao Senhor, é render a Ele todas as glórias devidas ao seu nome, porque isso é exigido de nós. Foi para isso que nós fomos criados, para glorificar ao Senhor, para se deleitar na sua santa presença, para neste dia repousar o nosso coração alegremente e engrandecer ao Senhor por isso. Efésios no capítulo 2 nos diz que o Senhor nos assiste em uma morte. Enquanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele vai lá e nos resgata, Ele nos dá vida, Ele nos transmite algo que jamais poderia ser arrancado da nossa própria vontade. Ele nos transmite o que Ele tem. Eu sou a vida. Então é dele que nós desfrutamos e por isso é bom, é maravilhoso. Por isso em nós é agradável, é edificante para o cristão exaltar ao Senhor e reconhecer que Ele é um Deus digno. Todo digno de toda a exaltação, diante de qualquer circunstância que você venha viver. Eu vou louvar e engrandecer ao Senhor só quando as coisas estão bem. Eu vou exaltar a Deus só porque todas as pessoas que eu conheço, inclusive eu, estou bem de saúde, estou passando muito bem, as minhas finanças estão extremamente alinhadas, perfeito com tudo que eu estabeleci. As festas do final do ano serão boas porque eu vou comprar tudo o que eu quero. Claro que não. É incrível. Mas nós temos uma tendência de se alegrar em Deus só quando tudo está bem. É triste, mas é uma realidade, vivida por quase todos aqueles que se dizem cristãos. É muito mais fácil louvar e ser agradável na obra de Deus quando tudo está bem.
mas parece que não é o que deveria ser. Pelo contrário, Jesus esteve dizendo para aqueles que o seguiam que o Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça. Ele não tinha onde descansar o seu corpo enfadonho. E as pessoas o seguiam sempre com segundas intenções. A grande multidão sempre procurava Jesus pelo pão e pelo peixe, pela comida. E não torna-se diferente na sociedade contemporânea hoje, não. Pois Cristo se transforma em um objeto de uma espécie de entrega. Ele é sempre aquele que pode me dar o que eu mais necessito. Não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode me oferecer. Mas é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, porque Ele é grandioso, porque Ele está acima de tudo e Ele não depende de nós. A grande verdade é que nós precisamos dEle e devemos nos humilhar diante dEle, reconhecendo que dEle vem todas as bondades que nós podemos desfrutar, independente das circunstâncias. Está feliz, está triste, está alegre, Ele sempre estará lá. Ele, de forma imutável, continuará sendo o Deus glorioso que Ele é. Nós mudamos as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós odiamos, amamos, nos apaixonamos, loucamente sentimos sentimentos a todo instante. Às vezes até de abandonar a Deus, porque o pastor me decepcionou. Eu gostava tanto do pastor, acreditava tanto, tinha tanto carinho por ele, mas ele me decepcionou. E eu acho até que servir a Deus, o caminho de Deus, esse negócio de igreja, não faz tanto sentido. Mas é muito fácil quando tu estar bem. Esse é o grande desafio do cristianismo. É quando dentro do Coliseu de Roma, os nossos irmãos estavam sendo entregues a leões famintos para divertir uma grande plateia. Era quando eles estavam sendo queimados vivos nos jardins ali daqueles homens imperadores para se divertirem com a morte dos cristãos, e ainda assim eles glorificavam a Deus. É sobre isso que é adorar a Deus, render graças a Ele. Senhor, eu te louvo porque mesmo na dor e na aflição da minha vida eu consigo enxergar a Tua graça, a Tua glória, a Tua bondade e tudo que o Senhor tem para me oferecer. Porque nada tenho eu para te dar de bom. Meus pensamentos, meus olhos, meu coração, minhas palavras, minhas atitudes, nada disso, Senhor. Tudo está corrompido pelo mal. E não posso te oferecer o que é puro. É dito pelo profeta em Isaías, ainda que os nossos poucos atos de bondade, com muitos esforços, eles estarão manchados pelo pecado. Os nossos pequenos atos de bondade, eles não são mais do que trapos de imundície. E muitas vezes, quando realizados, eles são para glorificar o nosso nome, para sermos lembrados, para ser colocado no outdoor, na entrada da cidade. Olha, eu fiz algo de bom. Olhem para mim. É incrível como render a Deus gratidão por tudo que Ele é. Não se trata de nós, mas se trata dEle. E sempre será a figura dEle. Sempre será. O puritano Richard Baxter escreveu: a gratidão é um perfume que o crente deve exalar diariamente diante de Deus, pois cada respiração sua é um presente da graça. A profundidade com que os puritanos declaravam esse zelo pelo que Deus é e pela miséria que nós somos, esse amor que eles tinham salta tão grande do período em que eles viveram, que ainda hoje incomoda o pecado que está em nós. Olhar para o pecado que está em nós é um exercício diário. Deve ser um exercício de gratidão a Deus todos os dias em nossas vidas. Como esse perfume que exala, como o ar que precisamos respirar para sobreviver. Como é bom, Senhor, depender disso, porque o que eu tenho é uma provisão Tua. Como é bom saber que eu, condenado, pecador, aquele que estava prestes a descer ao abismo,
fui alcançado pela tua graça e agora posso me alimentar desse pão vivo que desce do céu. Que agora posso experimentar das maravilhas trazidas até a minha vida por causa do grande amor com que o Senhor nos amou. Declara o versículo 4 do capítulo 2 de Efésios. Louvar a Deus pela sua fidelidade é uma necessidade extrema de cada um de nós. Ainda que as promessas pareçam distantes, nós experimentamos o já e o ainda não. Teologicamente falando, você compreende que você já é um cidadão do reino dos céus, um eleito, um escolhido de Deus, mas ainda não desfruta dessa glória e não sabe quando isso acontecerá. Mas isso é necessário ser vivido agora. Eu ainda não estou na glória eterna com o Senhor. Eu estou vivendo agora o momento de desfrutar da sua provisão. Mas preciso adorar a Ele como se fosse o último dia de vida, aqui como peregrino. Como é importante ter isso em nosso coração, irmãos. A obra de Deus será feita com mais entusiasmo. A obra de Deus será feita com mais ênfase. O amor a Deus será exalado com toda a força que nós temos. Porque se você soubesse que amanhã seria a sua partida, quão intenso seria a vontade que você teria de viver hoje? Abraçar as pessoas que estão ao seu lado, amar as pessoas que você tem um sentimento maravilhoso por elas, e até pedir perdão, e talvez até dar um abraço naquele que se diz seu inimigo. Como você queria fazer tudo bem diferente, se soubesse que amanhã não estaria mais aqui. Mas Paulo acalenta o nosso coração dizendo, ora, morrer é lucro, estar com os irmãos é muito bom, mas com Deus é incomparavelmente melhor. Por isso, adorar a Deus, por isso, render graças ao Senhor e cantar louvores ao nome daquele que é perfeito, deve cultivar em nós um coração que enxergam as bênçãos diárias como prova de uma constância divina. A imutabilidade de Deus prova que Ele nos ama. Ele ama os seus eleitos. Como declara em João 10, quando ele fala sobre o bom pastor, eu falo e as minhas ovelhas escutam, eu falo e elas conhecem a minha voz, eu falo e elas entendem. Eu amo, porque eu sou o bom pastor e eu dou a vida por elas. O mercenário não faz isso. Eu sofro por elas, eu morri por elas. E o que nós fazemos por esse bom pastor? O salmista diz o que devemos fazer. Render graças ao Altíssimo. Glorificar o Altíssimo e Santo Deus. Lembrar que estar diante deles em louvores é uma disciplina que molda a nossa percepção da realidade. Como cantamos a Sagrada Escritura. Quando louvamos de forma bela o saltério, com alegria que o nosso coração se deleita por saber que estamos cantando de forma santa, não corrompidos por um mundo cheio de imundície, mas cantamos as Sagradas Escrituras, belíssimas, perfeitas, divinas, do nosso Altíssimo e perfeito Deus. Essa é uma prática de alegria que permeia o nosso coração. É uma disciplina que enche a nossa vida de satisfação, por render graças àquele que é perfeito. O versículo 2 continua a nos trazer a um anúncio muito interessante. Anunciar de manhã a tua benignidade e durante as noites a tua fidelidade. Aqui o salmista trata desse hino de gratidão no Shabat, em olhar para o nosso Deus e viver um ciclo diário de adoração. Não é algo esporádico, não é uma coisa que se faz agora e amanhã eu esqueci. Não é uma coisa que depende de um momento de emoção que eu esteja vivendo. Mas é algo que faz parte da sua vida de peregrinação neste mundo. É a perseverança dos santos que alcançarão até os últimos dias de sua vida. Resilientes, olhando para Cristo, persistentes naquilo pelo qual cada um de nós fomos chamados, resistindo os dias maus,
vivendo na presença de Deus, lutando contra a maledicência desse mundo, proclamando a benignidade de Deus pela manhã, como ele diz, ao romper da aurora, cada dia, cada momento dado ao Senhor para nós, proclamando a bondade dele, proclamando a sua misericórdia em um amor leal. Quero servir ao Senhor, quero ser fiel ao Senhor, quero lutar contra o meu eu, diz Paulo, esmurrando o próprio corpo. Sabe por quê? Porque o mal que eu não deveria fazer, esse assola a minha alma. E o bem que eu deveria constantemente ter zelo, esse muitas vezes não faço. Por isso, render graças ao Senhor é um estado de alegria e fidelidade constante. Render graças ao Senhor é necessário. Ao romper de cada manhã, dizer: Senhor, como é bom, na vigília da noite eu fui poupado e a minha vida ainda continua. Posso contemplar a vida dos que eu amo. Posso mais uma vez poder dedicar a minha vida fazendo a tua obra. E isso é bondade tua. Poupar a minha vida todos os dias. Vida essa que não mereço. Que não há um pingo, mas não há nenhum resquício em nós que possa dizer que somos dignos da vida que temos. Nada que há em nós pode declarar-se justo para dizer ao Senhor: eu mereço mais um dia de vida. Pelo contrário, o Senhor nos suporta, nos tolera, Ele nos ama de forma tão profunda, mesmo sabendo que somos capazes de praticar o mal a qualquer instante, mesmo sabendo e conhecendo as nossas vidas, Ele continua sendo gracioso e misericordioso. O texto continua dizendo: ao anoitecer proclamar a tua fidelidade, ao amanhecer com amor leal, entender que Cristo é benigno, mas ao anoitecer Cristo continuou sendo fiel aos seus filhos, e cantamos alegremente esse canto. Como é bom, Senhor, desfrutar de tanto cuidado. Como é bom, Senhor, degustar na tua palavra, se alimentar, saciar a nossa fome de tanta maravilha. Perceber que a firmeza e a constância de Deus, ela não muda. Nós podemos, com o nosso sentimento carnal, o amor eros, aquele sentimento de um para com o outro, homem para com a mulher, muitas vezes mudar de uma hora para outra. Agora eu te amo, e depois de alguns minutos ou de uma decepção, dizer: eu não te amo mais, eu não te quero. Nós tanto podemos como fazemos. Nós somos assim. Por coisas banais, o casamento se acaba. Por coisas banais, a paz da relação vai embora. Por coisas ínfimas, a qualquer instante, tudo que era paz se transforma em uma tempestade. Nós somos assim. Mas a imutabilidade de Deus, a fidelidade dele, ela não rompe a sua promessa de amor para com os seus filhos. Continua sendo misericordioso. No livro de Abacuque, quando nós observamos claramente Deus dizendo: olha, esse povo agora, de coração duro, rebelde, sofrerá sobre a minha ira. E o povo é levado cativo, eles sofrem, eles sentem a mão de Deus pesando sobre ele, e ainda assim, no meio de tudo aquele sofrimento, de tudo aquilo que Deus fez, a bondade do Senhor está ali. O profeta diz: Senhor, ainda que os campos não floresçam, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que tudo seja contrário, eu servirei, permanecerei fiel, eu amarei o Senhor. Porque ele conseguiu enxergar a bondade de Deus no meio da calamidade. Porque ele conseguiu ver o amor de Deus, mesmo ainda assim, com o seu julgar sobre aquelas vidas, mostrando que ele era misericordioso, que era para o bem da nação de Judá,
que era o bem da nação de Israel que estava em jogo. Era aprender que caminhar com Deus existe critérios, existe um parâmetro estabelecido por Ele. Servir a Deus não é tão simples como as igrejas têm pregado por aí afora. Servir a Deus não é tão aleatório como as pessoas têm pregado aí afora. Um amor de sentimentos, talvez, tão simples, tão pequeno, que se compra por algo, que se conquista em uma noite de emoção, diante de luzes piscantes ou até de um cântico emotivo. Servir a Deus não é algo tão simples assim. É espinhoso, é sangrento, é algo que requer renúncia, é algo que nos apresenta as dificuldades. Servir a Deus e amar a Deus é algo que nos apresenta uma fidelidade extrema àquele que nos ama, assim como Ele sofreu. Cantar para Deus não é simplesmente cantar de gratidão quando as coisas parecem se encaixarem de forma harmônica, mas pelo contrário. A fidelidade a Deus deve ser reconhecida em todo o tempo. Todo o tempo. Deus nunca é surpreendido e nem muda, por isso a sua fidelidade é tão constante como o próprio ser divino. Isso nos ensina, irmãos, a deixar de romantizar a obra de Deus, trazer uma aparência tão simplista para algo tão sério. A salvação foi conquistada com sangue, com dor, com morte, com lágrimas. O Evangelho não é diferente. A vida do cristão, dos pequenos cristos, não é diferente. A minha e a sua vida, ela deve conter exatamente esses elementos. Sempre existirão em nossa caminhada espinhos, dores, lágrimas e sangue. Paulo, dizendo aos Efésios o convite que é feito para cada cristão, ele diz que nós estamos sendo recrutados como soldados. Quando ele apresenta lá toda a armadura do cristão, não é para um civil, é para quem vai para a guerra. Como soldados, nós enfrentaremos as batalhas mais ferozes. Nós iremos ter que participar de guerras terríveis, seja elas carnais ou espirituais. Requer de nós amor, lealdade àquele que nos chamou para viver intensamente isso. Deus sempre estará olhando pelo seu povo. Anuncie pela manhã a sua misericórdia e durante as noites a sua fidelidade. Cante ao Senhor alegremente, porque Ele é misericordioso. Se submeta e viva uma vida prostrada diante dEle, porque Ele é gracioso e fiel. Devemos começar o nosso dia, em exemplo a tudo isso, com gratidão. E ao final do dia, lembrar a fidelidade de Deus. Nós devemos, amados, entender que os momentos difíceis de nossas vidas precisam ser alimentados pelos momentos de bondade que o Senhor realizou. Devemos ter uma memória repleta da obra de Deus sendo em nossas vidas constantemente bombardeadas como um combustível para que a nossa confiança seja forte e a nossa esperança inabalável. Lembre-se de tudo que o Senhor já fez. O Salmo 103 diz o seguinte: acompanhe a leitura do Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios,
Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Veja que o salmista aqui nos convida a lembrar constantemente das incontáveis maravilhas realizadas por Deus. Não te esqueças. Você só está vivo porque Ele quer. Você só tem porque Ele deu. Você só é o que é porque Ele te fez. Você só existe porque Ele te mantém. Portanto, cante alegremente, graciosamente a bondade de Deus. Misericordiosamente Ele mantém as nossas vidas. E as lágrimas precisam rolar constantemente em nosso rosto, dizendo: eu não sou digno, eu não mereço, mas a tua bondade, Senhor, é a maior alegria da minha vida. Porque por causa dessa bondade o teu filho foi enviado até a cruz. Por causa dessa bondade, Ele levou todos os males e todos os podres pecaminosos que estavam fétidos como lama na minha vida. Por causa dessa bondade, o sangue puro lavou as minhas vestes imundas. Por causa dessa bondade, Senhor, a tua misericórdia apagou a multidão dos meus pecados. Por causa dessa bondade, hoje eu sou uma nova criatura. Por causa dessa bondade, hoje eu tenho vida. Imagine só. Dá para esquecer que Deus é bom? A palavra diz isso constantemente. E muitas vezes nós tomamos a direção contrária. É triste, mas é uma realidade que precisamos lutar contra ela. Jonas ouve a voz de Deus dizendo: vai para Nínive e faz o que tem de fazer. E Jonas: não, eu vou para o outro lado. Ele toma um outro rumo. Deus diz para nós exatamente o que temos que fazer. Há princípios, há toda uma apresentação de Deus metódica naquele que Ele estabeleceu. Um princípio regulado por Ele. Para adorá-lo, para servi-lo, para amá-lo, para estar na sua presença. E o que muitas vezes decidimos fazer com um coração duro e rebelde, vivermos para nós mesmos, andarmos na direção dos nossos interesses, extremamente egocêntricos, e nos frustramos, e voltamos como o filho pródigo, depois de ter nos alimentado com os porcos, comido de comidas imundas e fétidas, perguntamos: será que o Senhor me aceita, ao menos como um dos seus servos? Arrependidos pelo mal, não precisa chegar a tanto. Deveríamos simplesmente olhar para o amor de Deus e todos os dias entender que Ele é bom, entender que Ele nos convida para viver uma vida de alegria constante com Ele, sem querer dar uns passos fora daquilo que Ele estabeleceu. Precisamos dizer para o Senhor: Pai, eis-me aqui, que seja feita a Tua vontade, quero Te servir, quero Te amar, quero fazer a Tua obra, de maneira que Te agrade. Deveria ser esse o nosso procedimento. E o salmista prossegue, ele chega no versículo 3, e ele diz, depois de nos ensinar que devemos entender o quanto é bom render graças ao Senhor, depois de entendermos o quanto é maravilhoso anunciar pela manhã as misericórdias de Deus e durante a noite a fidelidade, ele chega a dizer: olha, como você poderia fazer tudo isso? E que alegria teria em fazer isso com instrumentos de 10 cordas, com o saltério e com a solenidade da harpa. Sabe o que alegra o nosso coração? É repousar, momento de felicidade. A fidelidade de Deus, ela merece ter um louvor expressivo e intencional. É eu estar diante de Deus com a intenção de dizer: Senhor, usa-me como instrumento, como veículo da Tua graça. Eu quero glorificar a Ti pela alegria que está em meu coração. E eu quero exalar isso às outras pessoas. Eu quero que o mundo sinta isso, que as pessoas escutem.
Que outras pessoas sintam o júbilo que está dentro de mim, porque eu sei que tu és bom para a minha vida. E que só tenho vida porque tenho vida no Senhor. E isso vai cantar como um bom testemunho na vida dos filhos de Deus. Isso vai gritar ao mundo como é bom. De forma gloriosa, dizer para Deus, não é somente com a boca, mas é envolvendo a beleza de adorar ao Senhor. Não é somente com os lábios, mas é com a beleza de um bom testemunho de vida. Que eu e você podemos gritar ao mundo, Cristo está em mim, Cristo atua na minha vida, e eu vivo a vida que tenho por causa dele. Sou grato por ele. E muitos talvez podem até dizer, mas eu não vejo o que você tem, e o que você tem não é o suficiente para ser tão feliz, mas eu tenho o que mais importa. Eu tenho Cristo, o Redentor, o Salvador da minha vida. Ele é o suficiente. Não preciso de mais nada. Lembro quando, nos primeiros anos do nascimento da nossa primeira filha, da Ana Dara, que hoje já é mãe, estava junto com minha esposa e passamos durante longos 10 anos. Para nós foram muito longos esses 10 anos andando de bicicleta. E aí eu andava numa bicicletinha e ela ia na garupa com a nossa filha ali no colo, e nós íamos para a igreja cantando do percurso que saía de casa, às vezes no sol, no período da escola dominical, e voltava, e nós cantávamos no grupo de louvor, e o ensaio terminava por volta de 12h30, 1h da tarde, e nós saímos naquele sol com a criança, e ia cantando até em casa, ensaiando o louvor da noite. E durante 10 anos, alegravam-nos diante daquilo que nós tínhamos. E as pessoas perguntavam, como é que vocês conseguem cantar e ainda estar ensaiando e vivendo de uma forma tão simples? Porque nós não estávamos preocupados em ter algo, nós estávamos preocupados em fazer o que Deus tinha nos chamado para fazer. E o que nos envolvia, se estava nos dando conforto ou não, naquele momento não traria alegria maior do que a que nós tínhamos de servir a Deus. Por isso nós cantávamos com tanta alegria. Por isso nós servíamos com tanta alegria. Por isso que o convite é exatamente para não olharmos as circunstâncias à nossa volta. A alegria de cantar a beleza, a santidade, a fidelidade de Deus é pelo que Ele é. E Deus era bom conosco. E Deus continua sendo bom conosco. Deus continua sendo maravilhoso conosco. E no tempo dele todas as coisas elas se encaixam. A música é somente um meio. Na realidade, o que nós devemos cantar é a verdade eterna de Deus. É a sua palavra como algo que sustenta, que nos traz alegria, que enche o nosso coração de gozo. É o que Deus sempre estará fazendo por nossas vidas. Ele sempre será um Deus fiel. Não dorme aquele sentinela que vigia a sua vida, que cuida do seu lar, que cuida dos seus filhos. E aí, no meio dessa servidão de muitos anos, um belo dia, do nosso segundo filho, o Alex, foi um momento até engraçado, hilário, porque estávamos seguindo a nossa rotina, cantando ao Senhor no grupo de louvor ali da igreja, com muito prazer, com muita alegria, e com muita vontade de fazer algo para engrandecer o nome do Senhor. Ela estava com 9 meses já, praticamente, e ao retornarmos para casa, foi engraçado porque ela subiu na garupa da bicicleta, a nossa pequena estava na cadeirinha na frente. Pastor, você era quase um motor de um trem, né? Ali, manobrando a bicicleta, né? Era um monte de gente nessa bicicleta, e aí eu não tenho umas perninhas muito grossas, era fininha, mas resistia. E aí na saída da igreja, ela disse,
amor, vamos dar só uma passadinha no hospital, de repente, né? Não estou sentindo muita coisa não, mas quem sabe? E aí nós tínhamos terminado aquele momento, o culto foi muito bom, a palavra, o louvor, e nós estávamos felizes e alegres, vamos passar. E aí ela desceu, entramos ali, aí ela foi até a médica, e a doutora olhou e disse, minha senhora, minha jovem, você está vindo da onde? De salto alto, com essa roupa toda enfeitada, com essa barriga desse tamanho, eu estou vindo da igreja. E disse, você sabia que você está faltando poucos minutos para dar a luz? Aí nós entramos em pânico, meu Deus, quase que o menino nasce na bicicleta ali. Se fosse no grupo de hoje, né, ia ser um ciclista, né, esse pessoal que anda de bicicleta dia e noite. Mas foi algo assim que Deus providenciou de uma maneira tão maravilhosa, e a gente, poxa vida, a gente está servindo a Deus, louvando ao Senhor, a gente está aqui com a nossa família, e Deus foram as coisas acontecendo no momento exato, perfeito, tudo no controle, na fidelidade, na graça de Deus. E não murmurávamos, nos alegrávamos. Nos alegrávamos por isso. E se alegrar em Deus é olhar para Ele e dizer, Senhor, Tu é bom porque Tu és Deus. Eu não preciso de mais nada. Tu és bom porque Tu és Deus maravilhoso. Segundo a Tua vontade, as coisas irão acontecer. O nosso coração precisa ser cheio, exatamente de uma palavra inflamada pelo amor que nós temos que ter por Deus. Nós temos que ter esse coração inflamado por amor a Deus. E as outras coisas que talvez agora nos fazem sofrer, chorar, talvez ficar ansiosos, elas vão encontrar um tempo exato para tudo se encaixar de forma harmoniosa. E aí então teremos uma resposta de Deus dizendo, é suficiente você me enxergar como o Senhor da sua vida, não como aquele que vai te servir. Sabe, é olhar para Deus como o Deus que Ele é, o Deus criador de tudo, o Deus soberano sobre tudo, e o servimos com amor, vivemos para Ele com amor, dedicamos a nossa vida a Ele com amor, não para recebermos algo em troca, mas para sermos cada vez mais cheios e plenos dessa presença. Adorar a Deus com excelência. O texto no versículo 3 vai falar sobre essa questão, dessa expressão de a solenidade, os recursos que nós temos para adorar a Deus. É ser solene, é ser amável, é ser dedicado. É dizer para Deus que nós cantamos a Ele porque Ele é o Senhor de nossas vidas. É tributar a Ele a glória devida ao seu nome. É engrandecê-lo na majestade do que Ele é. É saber que o Senhor Deus é bondoso, é constante, é maravilhoso. É ouvir a voz de Jonathan Edwards dizendo para nós, o louvor é um trabalho eterno dos santos. A fidelidade de Deus é o fundamento eterno do seu louvor. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Você é criado para louvar o nome do Senhor na beleza da sua santidade. Louve a Ele com a sua vida, com a sua família, com o seu viver diário. Louve a Ele com tudo aquilo que você faz, de forma expressiva, mostrando ao mundo que Ele é santo e que a sua vida exala essa santidade que Ele te chamou para ser, assim como Ele é. Sendo um bom pai, um bom avô. Estou experimentando agora, estou praticando, estou me esforçando muito. Seja um bom funcionário, um bom vizinho. Seja uma expressão da glória de Deus na vida que você vive. Ame ao Senhor, dedicando o seu ser completamente a Ele. Ame ao Senhor, porque Ele te ama. Ame-o como um filho ama o pai. Dedicado, submisso, reverente, respeitoso, dando a Ele toda a dignidade como Deus que Ele é. Ame o Senhor, louve o nome dEle, com toda a intensidade da sua vida. Amém? Como é bom servir ao Senhor.